do 168ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça chamar o nominal dos senhores vereadores para efeito de corregimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Rivera da Silva, Luiz Cláudio Fado Ferreira, Rivalrito Sebes Pedrosa, Richard de Cor de Brito, André Lemes Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Levi Bittencourt da Silva. Havendo corregimentado, declaro aberto os trabalhos, coloco em discussão a ata da 267ª sessão realizada no dia 10 de maio de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. Solicito ao senhor secretário que leia o expediente. Pinheiral, 11 de maio de 2016, ofício 034/2016. Excelentíssimo senhor Levi Bittencourt da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Senhor presidente, considerando as recomendações do TCRJ, após a suspensão ordinária realizada no município de Pinheiral, tendo como base o ano de 2013, a fim de verificar as condições de organização e o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, considerando recente fiscalização do Ministério Público e Conselho Regional de Serviço Social, que recomendaram condições de acessibilidade na entrada e vias de banheiros, considerando as indicações do plano de providências encaminhadas ao município após visita de assessoramento técnico realizado no ano de 2012 e 2014 pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, considerando a deliberação e aprovação número 09/2015 do Conselho Municipal de Assistência Social de Pinheiral, RJ, considerando a aquisição do imóvel feita em janeiro de 2015, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social, sendo este o primeiro imóvel próprio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, localizado na Rua Manuel Torres, número 357, Cruzeiro 2, Pinheiral. Considerando que as adequações objetivam proporcionar um ambiente de trabalho saudável, prático e prazeroso, que prima pela acessibilidade de vias e banheiros, facilitando a locomoção e proporcionando bem-estar para os servidores e para os cidadãos que buscam atendimento. Considerando que os recursos aplicados para a estruturação do CRAS são provenientes de repasse do governo federal e estadual e já estão disponíveis para devida utilização. Vimos por meio desse solicitar a aprovação da mensagem 05/2016, encaminhada pelo prefeito municipal José Arimatea Oliveira, que consiste em adequar as despesas orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Sem mais, para o momento, despedimos-nos sobre os mais elevados prostetos de estima e levada a consideração, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Laís Santos Marcelino, secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Mensagem número 006/2016. A Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo presidente, senhor Levi Bittencourt da Silva. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros. Sirvo-me da presente para encaminhar esta egrégia Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que propõe alterar o número de representação dos membros que compõem o Conselho Municipal de Previdência, órgão superior de deliberação colegiada ao regime próprio de Previdência Social, indicados pelos Poderes Executivo e Legislativo, previsto no inciso 1 e 2 do artigo 3 da Lei Municipal número 529, de 23 de dezembro de 2009, bem como alterar o marco inicial de vigência da concessão de aposentadoria disposto no artigo 61 da mencionada lei. As alterações têm por base as recomendações e orientações contidas nos relatórios de auditorias do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério do Trabalho e Previdência Social e nos processos de registro de aposentadorias. O CMP é um órgão superior de deliberação colegiada, cujos membros têm mandato de 2 anos, admitida a recondução uma vez, sendo todos nomeados pelo chefe do Executivo e, atualmente, tem a seguinte composição: 4 representantes do Poder Executivo, 1 representante do Poder Legislativo, 1 representante dos servidores ativos e 1 representante dos inativos e pensionistas. Desse modo, o projeto tem o fim de assegurar a participação paritária dos segurados, adotando o critério mais democrático na escolha dos membros do CPM, para que tenham pleno acesso às informações da gestão do regime próprio e participação dos representantes dos servidores públicos ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão, que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, conforme previsão do artigo 1º, 6 da Lei Federal número 9.717/1998, possibilitando maior representatividade dos segurados e não mera participação. Para tanto,
como forma de garantir a representação paritária, valorizando equivalentemente a participação do Poder Legislativo, que detém função fiscalizadora junto ao sistema previdenciário e aos segurados, a composição do CMP deverá passar a ter a seguinte composição: 3 representantes do Poder Executivo, 2 representantes do Poder Legislativo, 1 representante dos servidores ativos e 1 representante dos inativos e pensionistas. Outro sim, considerando que a norma vigente contida no artigo 61 da Lei número 529/2009, apresentada dúbio em relação à vigência de aposentadoria, proponho a alteração do presente artigo para prever a aposentadoria vigorará a partir da data do requerimento do servidor, bem como acrescentar no parágrafo único que, concedida a aposentadoria ou pensão, será o ato publicado no informativo oficial do município e encaminhado à homologação do Tribunal de Contas. Valendo dessa oportunidade, renovo as vossas excelências protestos da mais alta estima e distinta consideração. José Arimateia Oliveira, prefeito. Indicação número 081/2016. Antônio Carlos de Almeida, vereador concentrado na Sacolenta da Casa, usa prerrogativas que lhe cabem. Reitero ao excelentíssimo senhor prefeito que, junto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, promova a implantação de redutores de velocidade na rua Juarez Távora, em frente ao número 29, no bairro Centro. Disso de acordo com a disposição do Código de Trânsito Brasileiro. Respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. Justifica-se tal solicitação pela necessidade de aumentar a segurança pública do nosso município, haja vista que a mencionada rua é via de grande acesso, onde, inclusive, está situado o Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira e uma creche municipal. Outro sim, trata-se de medida de segurança, dispensável para evitar a ocorrência de acidentes no local, visto que os veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas que por ali transitam, em especial os alunos, as crianças da creche e seus familiares. Cabe ainda ressaltar que o vereador autor da presente proposição, mediante indicação número 066/2014 e 037/2015, já havia pleiteado tal medida nos anos de 2014 e 2015. Sala das sessões, 16 de maio de 2016, Antônio Carlos de Almeida, vereador. Projeto de Lei número 031/2016, ementa, dispõe sobre a doação de imóveis do patrimônio municipal para fins de regularização fundiária de interesse social nos bairros que menciona e determina outras providências. O prefeito do município de Pinheiral faz saber que a Câmara Municipal aprova ou sanciona a seguinte lei. Justificativa. O conceito de regularização fundiária está previsto no artigo 46 da Lei número 11.977/2009, que estabelece a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia e prende o desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, ao realizar a regularização fundiária, é preciso atentar para os aspectos urbanísticos, que exige o desenho das vias de circulação, a observância do tamanho dos lotes, a alocação de casas precárias ou situações em situação de risco. Situadas em situação de risco. Tudo para que esse espaço urbano venha a realmente se integrar na cidade. Além disto, é imprescindível que se realize a regularização jurídica das áreas a fim de que se dê segurança aos moradores. E todo o processo deve levar em conta os aspectos ambientais e sociais envolvendo toda a população. As ocupações regulares existem em quase todas as cidades brasileiras, e em Pinheiral não é diferente, pois assentada em terreno inicialmente da União Federal. Os moradores destes locais vivem em situação de insegurança, não têm título de propriedade, não podem acessar linhas de crédito para realizar melhorias na sua moradia e, muitas vezes, não contam com serviços básicos como distribuição de água, energia elétrica e saneamento. Cabe ao município ordenar o uso do solo, ele é o principal ator, pois deve provar os projetos, mesmo que a regularização seja feita por outras entidades. Ao realizar um programa de regularização fundiária, é importante que os representantes do município, na medida do possível, tentem um contato prévio com os demais atores, sensibilizando-os da importância da questão. O Ministério Público é uma instituição permanente que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis. Assim, atua na regularização fundiária, não só em defesa do direito social à moradia, mas também porque a ordem urbanística é um direito difuso. Desta forma, pode instaurar inquérito civil e ou ajuizar ação civil pública para exigir do responsável
à regularização fundiária. A Defensoria Pública atua realizando assistência jurídica gratuita à população ocupante das áreas irregulares. E o registro de imóveis em nosso direito, a propriedade imóvel é constituída de maneira formal, através de apresentação do título hábil ou registro de imóveis. Se não há um título, não há condições jurídicas de constituir a propriedade. Quanto falta o título, há apenas posse sobre o imóvel. É interessante a inclusão de um registrador imobiliário, já por ocasião da composição da equipe interdisciplinar, que executará o projeto de regularização, a fim de evitar a inaptidão dos títulos apresentados ao oficial imobiliário competente. Ao Poder Judiciário, compete a concretização da regularização fundiária. Muitas vezes, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, seja em razão do ajuizamento de ações de uso capião e outras ações. Também poderá surgir a necessidade de se suscitar dúvida em procedimento de atuação do registro imobiliário. Sem efetiva participação dos ocupantes, não é possível realizar o processo. Esses precisam ser sensibilizados da importância e das vantagens da regularização. Por isto, o agente regularizador deve fazer um contato prévio com a população. Por último, e não menos importante, a Câmara Municipal, que é o responsável pela aprovação das leis necessárias para a realização da regularização. Frente a tal conceituação é do fato de que nossa população anseia há décadas pela regularização fundiária, a qual já serviu de palanque para diversos candidatos a prefeito, propõe a presente lex, viabilizando dentro das normas legais e a transferência da propriedade dos terrenos outrora pertencentes à União Federal ao nosso município. Lembro também que já fui autor das outras leis sobre regularização fundiária, especificamente a Lei nº 103, de 27 de abril de 2001, e Lei nº 745, de 15 de janeiro de 2014, referentes às áreas de terra dos bairros Parque Maíra e bairro Três Poços. Foi Bonilha Silvestre Pedrosa, vereador. Indicação número 082/2016. Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador com assento nessa colenda da casa, nos prerrogativos que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado reparos gerais com limpeza e troca de lâmpadas na passarela que liga a Avenida Nilton Pedro Botelho ao bairro Parque Maíra. Justificativa. A passarela, objeto desta indicação, é muito utilizada diariamente pela população do nosso município, já tendo sido inclusive objeto de proposições por esta Casa Legislativa. Nesta oportunidade, a população que utiliza a aludida passagem pelo apresentado diversas reclamações no que tange a ausência de serviço de limpeza e a necessidade de substituições de lâmpadas queimadas. Desta forma, é imperioso que o Poder Executivo promova uma série de reparos gerais na aludida passarela a fim de proporcionar, com a maior brevidade possível, as condições de uso adequadas à população que se utiliza desta via diariamente. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016, Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador. Requerimento número 054/2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento na Casa Legislativa, com consonância prerrogativa que são inerentes, requer a mesa de diretores desta colenda da Casa, ouvido do outro plenário, que seja enviado correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo e à comunidade interessada sobre as questões de cuidado com descarte de lixo hospitalar, conforme os questionamentos a seguir. Primeiro, como atualmente é realizado o descarte de lixo hospitalar no município de Pinheiral? Segundo, qual o carro, a placa e profissional responsável por tal coleta? Terceiro, com qual periodicidade tal coleta é realizada? Quarto, existe alguma firma credenciada junto aos órgãos competentes? Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, no modo dos artigos 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, ou devido observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. As questões apresentadas na presente proposição têm seu escopo preocupações inerentes ao correto descarte de lixo hospitalar. Sabe-se que tal procedimento, quando não realizado de forma correta, desencadeia em séries de problemas de saúde pública e de risco ambiental. Portanto, visando assegurar o acesso às informações que norteiam as formas de fiscalização do Poder Legislativo, é que o presente requerimento se faz necessário, considerando não só o interesse dos parlamentares desta Casa, mas especialmente de toda a coletividade. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de maio de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, boa noite. Senhor presidente, esse requerimento eu resolvi fazer depois que chegaram algumas denúncias para mim que esse lixo hospitalar produzido em Pinheiral tem sido descartado normalmente como se fosse um lixo comum. Eu não quis acreditar nisso, então, dessa forma,
o prefeito respondendo esse requerimento, nós vamos saber direito aonde que está sendo descartado esse material, porque é um material hospitalar que não pode ser descartado em qualquer lugar, conforme o lixo comum residencial. Então, peço aos senhores vereadores que votem a favor desse requerimento. Continua a discussão. Em votação, as vereadoras que aprovam, mesmo como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Tribuna, vereador Fadu, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, público presente. A minha fala hoje, presidente, é sobre essa indicação que eu fiz lá da passarela que liga a Avenida Nilton Pena Botelho ao bairro Parque Maíra. Essa passarela está precisando de reforma, mas reforma eu sei que não vai ser feita. Mas eu acho que pelo menos trocar as lâmpadas, que está no escuro aquilo lá, as pessoas estão reclamando. Passa senhoras lá carregando criança, 2, 3, arrastando as criancinhas, no escuro. Isso é um absurdo. Lâmpada. A gente tira o dinheiro do bolso e compra. Se não tiver dinheiro para botar uma lâmpada lá, eu dou, eu faço a doação. Outra Vereador, coisa. você me dá uma parte? Olha, Olha só, o que acontece? Essa indicação do senhor é excelente. Parabenizo o senhor por isso. Só que eu tive no Maíra um dia desse, eu acho que aquela passarela ali tinha que se estudar um projeto para fazer uma melhoria nela. Porque os próprios moradores vieram fazer a denúncia de que a equipe vai lá, faz a troca das lâmpadas, fica tudo funcionando e os moradores mesmo vão lá, alguns moradores, claro, quem gosta mesmo de fazer a bagunça, tiram as lâmpadas, quebram tudo e deixam aquilo ali no escuro. Então a situação ali, eu acho que vai ter que se fazer mesmo um projeto para fazer a reforma daquela passarela, porque está muito complicado. Troca a lâmpada hoje, amanhã você pode ir lá novamente que não tem mais nenhuma lâmpada lá funcionando. Então aquilo ali está muito complicado. Ali, aproveitando essa indicação do senhor, acho que nós poderíamos também fazer, até o senhor mesmo, fazer uma outra para modificar aquele sistema de lâmpada ali, para ficar uma coisa mais fechada que ninguém tem acesso a fazer a retirada. Tá. Obrigada. Muito obrigado. Outra sugestão também é que para evitar motos passar lá, que está passando motoqueiro lá, e está passando cavalo também, pessoas a cavalo ou puxando o cavalo. Então isso é um absurdo. Eu vou dar uma ideia para ver se você, nobre vereador Pedrosa, que representa o governo aqui, eu vou dar uma ideia, você passa para eles, que é muito fácil. Finca uns ferros de lá e de cá, de jeito que as pessoas passam, mas não passa moto e nem cavalo. Porque é um absurdo, se a gente faz uma passarela daquela de tanta utilidade para as pessoas, cortar o caminho, pegar o ônibus ali, então fica aqui a minha sugestão, viu, meu nobre amigo Pedrosa, você que representa o governo aqui, dá uma ideia lá, faz um esqueminha para ver se finca uns ferros assim, finca 2 ferros só, ou 3 se for preciso, mas de jeito que as pessoas passam e o cavaleiro, ou puxando o cavalo, ou o motoqueiro não vai passar. Porque já me falaram que vai a pessoa na passarela, vem um cara a cavalo, daqui a pouco vem um de moto. Aí fica difícil, porque as pessoas, você imagina uma senhora com 2, 3 crianças, igual aquela do Felipe que está ali, encontra lá com o motoqueiro, aqueles malucos que passam lá, como é que vai ser? Não tem como desviar, ué. Então, vigia não tem jeito de pôr mesmo, então eu acho que é impossível. Mas tem certos modos de dificultar. Hoje a gente tem que dificultar as coisas, porque se estiver muito fácil, é mais fácil. Se você deixar um carro aqui com a chave na ignição e o outro trancado, o ladrão vai pegar o que está na chave na ignição, está mais fácil. Ali é a mesma coisa. Se
dificultar um pouquinho colocando os ferros ali e pedindo também, põe placa lá, proibido passar cavalo, proibido passar motoqueiro. Aí eu acho que as pessoas vão cair um pouco e vai começar a funcionar. Que a educação a gente não pode cobrar muito porque, sei lá, você depende da criação. Muito obrigado. Vereador Felipe, você tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste também pela internet. Hoje é o dia do gari, né? Todos nós sabemos, está anunciando, várias pessoas dando parabéns. E isso me traz aqui para fazer uma reflexão, pois eu entrei hoje no Facebook da Prefeitura e estava lá, parabenizando os garis, e alguns garis entraram nos cobrando algumas atitudes, e aqui eu cito nominalmente a Aline, que é uma das varredoras de rua aqui do município, cobrando melhores condições de trabalho, né? É muito bonito chegar no momento e parabenizar, colocar uma arte bonita no Facebook, quando a realidade é diferente disso, e quem vive a realidade é quem trabalha nesse serviço. E posso citar, por exemplo, a valorização dada no caso do seu Célio do Lanche, que era o chefe daquela equipe que foi demitido por telefone. Cito também o caso da Aline, que, assim como outros varredores, se organizaram para cobrar de nós fiscalização nos equipamentos, que compraram vassouras que parecem de crianças e anões. Isso que chega aos nossos ouvidos, né? A pessoa o dia inteiro varrendo com uma vassoura de casa não é adequado para o tipo de serviço, né? É um serviço repetitivo. E, principalmente hoje, eu cobro respeito a esses garis que não só colocar uma imagem na internet resolve o problema deles, mas respeitam uma lei aprovada por nós, uma lei que não foi nem sancionada e nem vetada, que foi deixada de lado pelo prefeito, uma lei de minha autoria que garante a lavagem e higienização das roupas desses garis, para que não levem doenças para dentro de casa. Essa lei foi ignorada pelo prefeito e coube a nós aqui nessa casa a sanção e fazer valer a lei. Hoje é lei, só que o prefeito não cumpre. Muito me assusta porque não está cumprindo nem o papel principal, que é dar condições básicas de trabalho, que é garantir os equipamentos de segurança, garantir os equipamentos de trabalho dessas pessoas. Então, eu venho deixar essa crítica aqui para garantir que essas pessoas e todo trabalhador seja valorizado realmente. Isso me remete lá atrás, quando levantamos o caso dos agentes de saúde, que deu uma confusão generalizada, a prefeitura não gostou, que a gente entrou cobrando melhores condições de trabalho, e dão sempre uma solução mágica, que em menos de 30 dias vai estar tudo resolvido. Bom, já tem 6 meses e nem crachá os agentes de saúde têm ainda. Então, essa valorização só no momento festivo na internet me preocupa demais o que a prefeitura tem feito como ato corriqueiro. Mas o que mais me preocupa, às vezes, é a falta de ética. E isso me assustou através dessa leitura do projeto de lei de autoria do vereador Pedrosa, líder de governo, projeto de lei número 31 de 2016, não confiar no governo. Isso já é uma coisa que a gente já aprendeu a não confiar, infelizmente. Mas há 2 semanas atrás, isso eu não posso deixar de pontuar, eu estive conversando em uma audiência, marquei e fui com o secretário de Habitação, Marcos Russoni, onde fui lá conversar com ele para entender as condições que estavam sendo feitas à regularização fundiária. E me preocupou bastante, porque em nenhum momento, primeiramente, a publicidade estava errada, assim como Pedro Paulo denunciou, o Vinícius, que é fiscal da prefeitura, denunciou, que a publicidade estava dando a entender que as terras já eram de propriedade das pessoas, né, de quem recebia
aquele título, que na verdade não é título, é um termo de cessão melhorado. E naquele momento, eu e o Marquinhos Russoni sempre tivemos uma relação de muito respeito, tive a oportunidade de procurá-lo, antes de fazer qualquer tipo de fala ou postagem, alguma coisa assim, procurar para entender a situação. Fiz questão de levar o Vinícius junto, né? Solicitei a presença dele, que também é fiscal da prefeitura, é bacharel em Direito e me auxilia é uma pessoa que eu procuro ouvir bastante. Estive lá e coloquei ao secretário de Habitação a necessidade, né, e a minha vontade de ouvi-lo para construir um projeto de lei para isentar e facilitar para aquela família de baixa renda que pudesse ter a sua regularização fundiária de forma gratuita e conseguir diminuir o máximo de impostos para que seja feita de uma maneira mais rápida e verdadeira. Até então, a prefeitura estava falando de regularização, mas não apresentou a conta para a população. E essa conta é alta. Essa conta, se não tiver algum tipo de movimento através de lei, isso sai caro para a população. E o governo federal já existe essa ferramenta de gratuidade para pessoas abaixo de 5 salários mínimos, famílias com rendimento abaixo de 5 salários mínimos. O governo do estado também tem, isso tudo apresentei e a conversa foi bem franca com o Marcos Russoni, e o município não tem, o município de Pinheiral não tem. E foi isso que eu fui conversar, a forma da gente montar um projeto que seja embasado para não fazer de qualquer maneira. E por isso que fui lá conversar. Aí me assusta quando eu chego na Câmara e tem um projeto diferente do que eu estou montando. Para mim, assim, a ementa é muito parecida, porque a ideia realmente é essa, mas, desculpa, mas um projeto de qualquer maneira. E com o mesmo perfil, tipo assim, vou apresentar para sair na frente, para ganhar algum tipo de bônus. Não é isso. Estou à disposição para ajudar a melhorar esse projeto autorizativo com um artigo. Tem 3 páginas de justificativa, mas apenas um artigo. E isso não tem validade legal nenhuma, esse tipo de projeto, a não ser tirar xerox e distribuir para a população. Eu não me prestaria esse papel de fazer algum tipo de atitude, isso pude falar com o senhor, de apresentar um projeto simplesmente para passar na frente de outro vereador. É uma coisa feia que eu não me presto a esse tipo de papel. Ainda mais um projeto sem base legal nenhuma e que não vai ter valor, né? Um projeto autorizativo para doar uma coisa que a justificativa está até muito bem feita. Eu não tenho dúvida que o pessoal da Secretaria de Habitação fez um trabalho legal aqui, né? Porque certamente foi assim que foi feito. Mas não gostei. A cópia de ideia é o de menos, mas que, já que é para copiar, que faça um negócio bem feito. Eu acho que não precisaria ter sido dessa forma. Mas não apresentarei outro projeto de lei, apresentarei emendas, porque de maneira alguma vou querer tirar seu mérito de um projeto desse, mas a emenda provavelmente mudará toda a cara do projeto, todo o contexto, né, do projeto, mas estou disposto, apesar disso tudo, estou disposto a ajudar no que for necessário. Muito obrigado, presidente. Vereador Pedrosa, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, não sei se o nobre colega não estava aqui naquela ocasião, 2001, que fomos vereadores. Acho que daquela gestão, eu e Vossa Excelência fazíamos parte daquela gestão de 2001, onde, desde aquela ocasião, a gente já vinha batalhando, trazendo aí senador no município, fazendo toda essa interlocução para a resolução dessas questões das terras do governo federal. Isso no ano de 2001, com várias indicações, se a gente for pegar aí os livros dessa casa, a gente vai poder ver que essa luta não vem de hoje. Então, realmente entrei com esse projeto no intuito de facilitar
uma coisa assim, poucos artigos, mas na sessão passada que eu fiz uso da palavra, ou retrasada, eu até disse que acataria, aceitaria todo tipo de emenda que viesse a somar, que viesse facilitar, que a gente pudesse resolver definitivamente essa questão, já resolvida pelo Poder Executivo, que é a questão mais complicada, acho que, do processo. Uma das questões mais complicadas seriam realmente essa transferência dessas terras para o nosso município, já está aí, já é do município, já é uma vitória, como se diz, mais de meio caminho andado, e está em nossas mãos agora articularmos um bom projeto aqui, fazermos o que for melhor, e está aberto realmente as emendas. Eu coloquei num artigo aqui, realmente bem singelo, e não poderia também deixar de fazer essa observação. Quem fez a justificativa, senhor presidente, foi o nosso procurador, doutor Joviano. Assim como ele fez o projeto agora em 2013, lá do Parque Maíra Três Poços, aprovado pelos senhores, não é? Foi baseado, e aquele projeto foi mais amplo um pouco, que a gente teve esse cuidado de atender a legislação federal e, ao mesmo tempo, beneficiar as famílias que têm uma renda menor. Foi proposto no projeto que foi aprovado, vereador Felipe, que um valor simbólico em cima do valor venal, prestigiasse aquela classe, as famílias mais carentes, mais pobres, que não pudessem pagar, realmente foi aprovado por essa Casa de Leis nessa ocasião. Agora, em relação a essa questão de copiar, não, porque esse projeto, essa ideia, que foi uma das coisas até que me levou, senhores vereadores, na primeira conversa que tive, nem conhecia, na ocasião, o prefeito Arimatea, esse projeto dele, de se colocar à disposição para regularizar as terras, foi uma das coisas que me fez ter uma afinidade com ele e continuar acreditando no projeto do prefeito Arimatea. Então, desde 2001, vereador Felipe, a gente já vem aí batalhando, 2000 não, 98, 97, talvez Vossa Excelência não se encontrasse no município, desde 90 praticamente, a gente vem lutando aí, trouxemos senadores na cidade, na Câmara, tem registro aí na casa, na imprensa. Dá uma parte, vereador? Teve o trabalho de vários outros, sim, perfeitamente, vereador. Não quero de maneira alguma tirar esse mérito histórico que o senhor já tem trabalhado há muito tempo. O senhor mesmo sabe que em diversos momentos o prefeito Arimatea esquecia de falar do seu mérito e era o vereador aqui que fazia uso da palavra para garantir que o senhor fosse lembrado em algumas inaugurações, em algumas situações da regularização fundiária, mas então peço até desculpa, porque a coincidência foi muito grande. Foi exatamente no dia que eu falei com o secretário, aí o senhor apresentou esse projeto, que poderia ter sido apresentado há 6 meses atrás, ou daqui a 3 meses, mas foi no dia, então foi coincidência, certamente. Mas, senhor presidente, então todas as emendas que respeitarem a Constituição estadual e federal, a gente vai estar aceitando, para a gente poder uma forma de somar e votar esse projeto, para que quem ganhe com isso aí seja a população, que há tantos e tantos e tantos anos aguarda realmente esse tão importante título de posse, que vem sim a beneficiar em diversas coisas. A pessoa passa a ser, esse discurso já tão batido, tão falado nessa casa, dono de fato de direito, a pessoa tem acesso à linha de crédito e várias outras situações que venham a beneficiar a nossa população. Então está aberto, vereador Felipe, aos senhores vereadores, a qualquer um dos senhores, para que a gente possa trabalhar junto nas emendas e divulgarmos juntos, porque afinal de contas, o vereador aqui que é o autor do projeto, ele não aprova o projeto sem aprovação desta casa. Eu tenho consciência disso, dependerei nós aprovando, eu prefiro falar nós, e poder também divulgar que apenas coloquei o projeto para ser aprovado pelos senhores, assim como aprovo o projeto de Vossas Excelências, são projetos bons, que vêm a beneficiar a população. Esse é um projeto de interesse público que eu acredito que a gente vai poder trabalhar em cima dele, aceitar as emendas, divulgar que o vereador fez a emenda para melhorar o projeto, desde que a emenda seja constitucional,
que a lei permita, eu não vejo mal nenhum a gente poder estar fazendo esse trabalho em conjunto e estar destacando o papel dessa Casa de Leis perante a população, nesse sonho histórico da nossa população. Fazer também uma divulgação importante, não pude ficar, mas neste momento agora, nós estamos inaugurando a nossa maternidade. É motivo de emoção, é motivo de orgulho, a maternidade como ficou, tão bonita que ficou, voltar a partir, acredito, com certeza amanhã deve ser feito um trabalho, senhores vereadores, de esterilização novamente, porque hoje vai ser a inauguração, e depois da manhã, senhor presidente, a maternidade já está funcionando novamente para poder atender a população de Pinheiral. Então, isso nos deixa muito, muito satisfeitos com mais essa obra importante que a gente entrega hoje, o prefeito Zé de Maté entrega à população de Pinheiral. Dizer ao nobre colega Fadu que concordo plenamente, nós debatemos muito nessa casa, quando questão de lixo na cidade, entulho, questão de educação, questão de cultura das pessoas, né? O município tem feito, na medida do possível, com todos os seus esforços, o recolhimento dos entulhos, o que dá para ser feito, vereador. E essa é uma outra questão também de educação, de cultura, que, como o senhor falou, isso vem de berço. Educação vem de berço, vem de criação. A cultura a gente aprende na escola, a gente se capacita, fica mais culto, mais vai aprendendo. Mas a educação realmente, ela vem do berço. Então é muito triste quando a gente vê motoqueiros passando pela passarela, tanto do Maíra quanto do Varjão, cavalos passando por ali, e eu vou fazer coro com Vossa Excelência nisso aí, pode ter certeza, que eu não vejo muita dificuldade em fazer 3 soldas ali, e que possa passar só as pessoas, pode contar com o meu empenho, o meu apoio lá, porque a gente tem que fazer ao longo desse tempo também um trabalho de divulgação, para que a gente possa, ao longo desse tempo, no espaço médio a longo prazo, conseguir mudar realmente a cultura das pessoas, que as pessoas passem a cuidar do patrimônio público, que é de todos nós, não é só de quem está no comando, de quem vai assumir, do próximo, do futuro e do depois. Isso aí é da gente, é da nossa população, é dos nossos filhos, é dos nossos netos. Então, senhor presidente, obrigado pela fala, pela oportunidade. Pelo Paulo, tem 10 minutos. Senhores vereadores, amigos presentes, quando o nosso nobre colega Cláudio Fadu fala da iluminação da passarela, é uma coisa fácil de ser resolvida, conforme a gente vê em outras cidades, não só em passarela, mas a iluminação pública, conforme já teve aqui no terminal de ônibus, é simplesmente fazer tipo uma gaiolinha com um cadeado, só a parte da elétrica do município vai ter essa chave para trocar a lâmpada, abrir. É coisa simples, se tivesse uma administração que não complicasse tantas coisas. Toda semana eu estou falando aqui a respeito da falta de sinalização de trânsito em Pinheiral. Ontem, na parte da manhã, houve mais uma colisão de carro aqui nessa descida aqui, ó. Um cidadão que não é de Pinheiral, com placa de Nova Iguaçu, desce aqui e bate de frente, com sorte que foi uma colisão leve. Mas o prefeito e essa administração dele só vai tomar providência a respeito disso o dia que tiver um óbito, o dia que morrer alguém por falta de uma simples placa de sinalização. É uma administração tão incompetente que nem aquele semáforo lá na esquina da rua do Itaú e próximo ao Correio ele consegue fazer funcionar. Não sei o que está acontecendo, aquilo custou caro, dinheiro público. Eu não sei se é porque não foi ele que teve a ideia de colocar aquele semáforo lá, simplesmente deixa para lá. E faz falta aquele semáforo. Mas, mais uma vez, eu volto a falar, a incompetência está predominando nessa administração. Uma coisa que eu vou falar sempre, vou ser repetitivo sempre, que não entra na minha cabeça aquela obra da prefeitura, jogar um prédio público no chão e a obra já está abandonada. É o abandono, é o descaso com o dinheiro público.
Hoje, muito bem foi lembrado aqui, dia do gari. Conforme já foi dito, é fácil. Põe um pau-mandado lá que fica o dia inteiro defendendo o governo, recebe para isso, para homenagear o gari. Mas o representante do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito prefeito pelo PT, que sempre foi a linha de defender o trabalhador, até hoje não mandou para esta casa a maior homenagem que não só o gari queria e necessitam, mas todo o funcionalismo público. Até hoje não mandou a mensagem para esta casa do reajuste salarial. Isso porque é do PT, foi eleito pelo PT para defender o trabalhador. Hoje alguém me fala, uma senhora veio me questionar por que ela viu uma foto do prefeito do PT aí, do Ari aí, que ela viu uma foto numa rede social do Ari chorando. Se eu sabia o que era, eu falei, eu não vi essa foto não, não sei não. Mas tem dois motivos para esse choro dele, com certeza. Primeiro, ele deve estar chorando de tristeza de ver tanta incompetência dele e da equipe dele. O marasmo em que se encontra essa cidade. No final de 3 anos e meio, olha a quanto é a incompetência desse governo. No final de 3 anos e meio, no final do governo dele, a grande obra que ele está hoje falando em inaugurar é uma reforma da maternidade. Reforma de uma maternidade, reforma de um prédio. Eu acho que essa alegria, esse entusiasmo por uma reforma é porque não tiveram a ideia infeliz de jogar a maternidade no chão para refazer outra. Aí foi feita uma reforma ali. Segundo motivo do choro dele que eu falei para a senhora, se não é de tristeza da incompetência dele, da equipe dele, é um choro de crocodilo. Aí eu fui ver aqui, que a gente tanto escuta falar em choro de crocodilo, aí eu fui ver até para ver se eu não estava sendo injusto com crocodilo. Mas é uma linguagem figurada, que na língua portuguesa significa idiomática da língua portuguesa, utilizar o sentimento de choro fingido, ou seja, alguém que finge estar triste e finge chorar. Então, deve ser esse o choro hoje dele, é esse, choro de tristeza de ver a incompetência da administração dele, ou foi um choro de crocodilo para enganar as pessoas. E não é isso que a nossa cidade, a nossa população merece, não é isso que a nossa população quer. A nossa população quer o básico, quer chegar num órgão público, ser bem atendido, quer chegar na Secretaria de Saúde e ter uma ressonância magnética, não levar 60, 90 dias para ter a resposta que tem que esperar mais. Espera 60, 90 dias, aí vem a resposta, não, ainda não foi nada resolvido, o senhor, a senhora espera mais um pouco. Não é isso que a nossa população quer. Pena que o líder do governo não fica sentado ouvindo, ainda fica falando para atrapalhar, para levar amanhã uma sugestão boa para a administração, ver se resolve essa situação da saúde. Mas para eles é isso aí, ó. Isso aí não significa nada. Dane-se a população, é assim que eles pensam aí. Era para ouvir, chegar lá e falar, prefeito, está levando 60, 90 dias um pedido de uma ressonância magnética. Vai morrer alguém numa dessas esquinas aí que o senhor não sinalizou. Era para fazer isso. Mas prefere fugir. O fraco, o incompetente, o covarde, foge mesmo da realidade. E eu vou estar sempre falando aqui, essa administração vai matar um nesse trânsito aqui, uma pouca vergonha que fez, o nobre colega Fadu está sempre falando disso. Semana passada, houve um acidente na Dutra aqui, e por algumas horas, várias e várias carretas, aqueles bitrem, passando aqui, ficando agarrado no poste ali na esquina do Itaú, os populares que estavam ali perto, ajudar o carreteiro a manobrar e sair pela praça, porque aonde poderia passar um carro desse grande, um trecho da Helena Correia de Miranda é mão, um trecho é contramão, e virou aquela bagunça que está ali. E eu tenho que concordar com o amigo Cláudio.
prejudicou a cidade, prejudicou o trânsito, vai morrer alguém qualquer hora dessa, e a gente fala, refala aqui, e o chefe do PT não está nem aí para a cidade. E eu já falei, por que ele não está nem aí para a cidade? Amanhã vai perder a eleição, dia 31 de dezembro ele dá adeus, e vai para outro lugar. Nós não, nós vamos ficar aqui e vamos estar sendo cobrados pela população. Você esteve lá na Câmara, você esteve lá, a senhora esteve lá, o senhor esteve, e não fizeram nada para isso. Você lembra que morreu fulano na esquina ali? E você estava vendo e não fizeram nada. É isso que eu não quero e tenho certeza que nenhum dos senhores quer ouvir isso amanhã ou depois. Mas, infelizmente, essa administração fala assim, falta pouco, dezembro está chegando. Não, falta muito tempo. É muito tempo para a população sofrer ainda mais esse período, até 31 de dezembro. A perseguição com funcionário público, vem falar em homenagem ao Gari, mas se um desses Gari que foi homenageado hoje no fecho da prefeitura, se falar que está com outro candidato a não ser ele, é perseguido. Se tiver um serviço pior, põe ele para lá. Põe lá no 2, enfia lá no 2 no cantinho. Está assim aqui em Pinheiral, a perseguição. Aí vem falar em homenagem ao funcionário. Não manda o reajuste salarial do funcionário. Não respeita o funcionário, porque o Partido do Trabalhador, esse partido que afundou o país, que sempre defendeu o trabalhador e a democracia, mas defendeu no papel. Porque na prática não tem nada disso. Tá aqui, o exemplo está aqui em Pinheiral. Que democracia é essa que, se não tiver agarrado no ari, é perseguido, o funcionário é perseguido? Então, senhores vereadores, meus amigos presentes, é muito preocupante essa situação de Pinheiral. Eu não vou cansar de falar isso aqui, quantas vezes for preciso. Eu não posso concordar com o prefeito que derruba a maternidade, o prefeito gasta um dinheirão numa obra que poderia estar sendo aplicada na saúde, na educação. O prefeito que abandona o ginásio poliesportivo, que abandona uma quadra no Vale do Sol, e que toda obra que ele começa, o prefeito que manda um remanejamento de verba de 60 mil para essa casa e não fala onde vai ser gasto, em qual prédio vai ser gasto, em qual o endereço vai ser gasto, manda aqui, vai ser gasto na promoção social. Isso é muito fácil. Um projeto de lei com um artigo vai ser gasto 60 mil na promoção social. Mas não fala em que setor da promoção social, o endereço do imóvel, o que vai ser feito lá. Aí depois, quem sabe para onde esse dinheiro foi? Ninguém sabe. Conforme ninguém está sabendo de muitos outros aí. Compra um brejo ali, superfaturado, que era para fazer uma rua, depois manda eu peço um requerimento querendo saber por que da compra de terreno, ele manda falando que serve até para fazer o prédio da prefeitura, isso não é competência da Câmara. Fazer prédio para a Câmara não é competência da prefeitura, é da própria Câmara. Se fosse uma prefeitura que estivesse bem estabilizada financeiramente, não tivesse cheio de ressalva do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para fazer num equilíbrio financeiro de 7,5 milhões, aí sim a prefeitura está com a educação em dia, colégio funcionando perfeitamente, a saúde está um exemplo e está sobrando um dinheiro, então vamos fazer um prédio para a Câmara, aí sim, mas desse jeito, primeiro tem que ver a saúde, a educação. Se nem isso eles estão conseguindo ver, vai se preocupar em fazer prédio para a Câmara? Ou vai ser outro prédio condenado igual o da prefeitura? É triste a gente ter que falar a mesma coisa aqui, é triste a gente ver o dinheiro público sendo jogado pelo ralo. Hoje eu só tenho que dizer isso, amigo presidente Levi. Ordem do dia. Não havendo matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 269ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada em 17 de maio de 2016, no horário regimental, às 19 horas. Aqui, Luiz.